Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Cuspic, eu sou engenheira de segurança do trabalho e hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso complementar de NR10, Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade. Na última aula a gente falou sobre análise de risco, sobre a metodologia que a gente precisa ter dentro do nosso trabalho com eletricidade para analisar previamente os riscos que a gente corre na nossa atividade e como que a gente previne eles. A gente também entendeu a diferença entre perigo e risco, já que a gente fala tantas vezes em risco dentro do nosso curso. Hoje, a gente vai falar sobre procedimento de trabalho. Lá no começo do nosso curso, a gente falou sobre alguns itens que eram muito importantes dentro da organização do nosso trabalho. E um deles foi o planejamento das atividades. Então, hoje, a gente vai explorar um pouquinho mais a fundo essa questão do planejamento das atividades. Então, a gente vai lá no nosso material de texto que a gente fez o download na primeira aula e a gente vai no módulo 8, que é procedimentos de trabalho, análise e discussão. Lá na nossa norma regulamentadora, lembra que a gente entra no site da Google e a gente entra na norma regulamentadora pelo site do governo. Quando a gente entra lá, a gente procura o item 10.11 e a gente vai ter todos os itens sobre procedimento de trabalho. Tudo o que está definido aqui é obrigatório, então a gente tem diversos pontos que são obrigatórios, inclusive a gente teve uma alteração nessa parte lá em 2016, e a gente vai compreender todos esses aspectos que foram citados dentro da nossa norma regulamentadora. Então, voltando no nosso material de texto, eu vou dar um zoom para a gente ler melhor. A gente compreende que o item 10.11, como eu mostrei para vocês, vai falar sobre as instruções para um procedimento de trabalho dentro de instalações elétricas. E a gente vai falar sobre cada item. Então, a gente começa entendendo que a gente precisa planejar nossas atividades, como a gente falou na nossa aula de organização de trabalho, a gente precisa planejar conforme os procedimentos específicos. Então, cada empresa vai fazer uma atividade. Então, se eu estou numa empresa de distribuição, de transmissão, de geração, eu tenho atividades específicas, eu tenho procedimentos de trabalho específico. E eu preciso que esse procedimento ele seja para a minha atividade, certo? Dentro desse próprio item, fala sobre ser assinado por um profissional que atenda o item 10.8. Então, lá na nossa norma, no item 10.8, vai falar sobre habilitação, qualificação, capacitação dos profissionais que trabalham com serviço elétrico. Então, lembra que eu falei para vocês, eu sou capacitada para ministrar um curso de segurança do trabalho, porque eu sou engenheira de segurança do trabalho. Se eu ministrei esse curso e você fez esse curso, você é capacitado para entender a segurança do trabalho dentro da sua atividade. Agora, se eu vou assinar uma responsabilidade de uma atividade que vai ser exercida, talvez a empresa exija algum curso específico também. Então, dentro da nossa empresa, a gente tem diversos aspectos que muitas vezes a gente vai ter que ir se qualificando, se aperfeiçoando. Então, lá na aula de comportamentos, de aspectos comportamentais, eu falei sobre a importância de a gente estar constantemente se qualificando. Então, isso é muito importante. Em trabalho em altura, em trabalho confinado, em eletricidade de fato, para que a gente esteja sempre entregando mais segurança no nosso trabalho. Então, aqui no nosso material, né, eu citei ali o item, a gente falou um pouquinho aqui sobre ele, a importância, né, de ter um passo a passo no procedimento de trabalho. A gente precisa que a tarefa ela seja descrita de uma forma simples e fácil para o profissional compreender o que tem que ser feito. Então, tem que ser objetivo, tem que ser claro. Aqui a gente traz algumas considerações que são exigidas pela norma regulamentadora. Então, as atividades têm que ser padronizadas, tem que ter as informações essenciais, objetivo, uma base técnica. Então, quais são as normas regulamentadoras, as legislações que eu utilizei para aquela atividade, para dizer que aquilo precisa ser feito. Esse item da nossa norma também fala sobre o SESMIT. A gente não falou do SESMIT até então. É o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, muitas vezes a empresa ela precisa ter um engenheiro e um médico do trabalho. Isso depende do tamanho da nossa empresa, né? Quantos funcionários a empresa tem.
A gente tem que ter, muitas vezes, uma comissão interna de prevenção de acidentes, a gente tem que ter um técnico de segurança do trabalho. Minha empresa tem poucos profissionais, então a gente não tem um SESMIT. Mas a gente tem uma empresa que faz toda a análise de riscos que a gente tem, toda a análise de insalubridade, faz toda a parte de medicina para dizer quais são os exames que eu tenho que fazer, por exemplo. Então, a gente compreende isso em alguns pontos na segurança do trabalho. Muitas vezes a gente tem o SESMIT. Quando a gente tem o SESMIT, é importante que ele participe do procedimento de trabalho, da elaboração desse procedimento. Quando não tem um SESMIT, muitas vezes a empresa tem um responsável sobre segurança do trabalho, mesmo não tendo obrigatoriedade, porque é importante. Ou tem uma empresa terceirizada que faça isso e ajude nesses procedimentos de trabalho, certo? Então, voltando ali no nosso material, também tem um item muito importante dentro da nossa legislação ali de NR, que fala que os procedimentos têm que ser em português. Então, a gente tá no Brasil, trabalhando com pessoas, e a gente precisa, obrigatoriamente, ter tudo divulgado de forma clara e em português. Seguindo ali, então, a gente fala sobre o item 10.11.2, então fala da obrigatoriedade dos procedimentos por ordem de serviço. Então, falei isso em outro momento para vocês. A gente tem um procedimento, tem uma ordem de serviço, tem uma liberação do serviço. Quando a gente fala de eletricidade, tem muito ponto teórico e muita documentação pra gente se organizar. Por que isso? Porque a gente fala de um trabalho que tem um risco muito grande. Então, quando a gente tem esse risco muito grande, a gente precisa ter uma segurança naquilo que a gente faz por diversas etapas. Não é somente uma pessoa que vai liberar. Muitas vezes tem diversas pessoas e setores até a atividade ser liberada de fato, garantindo que está seguro, garantindo que os equipamentos de proteção estão adequados. E ainda assim, passando por tudo, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, a gente tem que seguir esses procedimentos, certo? Voltando aqui para o nosso material. Deem uma lida no material, né? Eu sempre falo para vocês, é importante. Tá bem resumido ali para compreensão. O item ponto 3, ele vai falar sobre os elementos, né, para garantir a clareza, a segurança, a conformidade. Quais são os detalhamentos? Então, o procedimento de trabalho tem que ter um objetivo, tem que ter o campo de aplicação, aonde eu vou fazer a atividade. Qual a base técnica que eu usei? É uma ABNT? É uma legislação? É uma norma regulamentadora? Competências e responsabilidades. Então, quem é que vai assinar a liberação daquela atividade? Medidas de controle. Então, quando a gente fala de medidas de controle, então as formas de prevenir que os acidentes aconteçam, a gente fala da última aula de análise de risco. Então, o procedimento de trabalho, ele também está vinculado à análise de risco de alguma forma. Orientações finais, então, muitas vezes um documento, uma finalização, né, de documento com comentário, uma observação importante e relevante. Seguindo, então, novamente, né, a questão do SESMIT, de trabalhar em conjunto, a gente fala, tem o item ponto 6, ele traz a questão da supervisão e da liderança. Então, lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou sobre trabalho em equipe, que toda equipe tem que ter uma supervisão, tem que ter uma liderança. A gente tem que ter uma pessoa que vai tomar uma decisão se for preciso, aconteceu um imprevisto. Quem é a pessoa que vai tomar a decisão? Muitas vezes essa pessoa que vai supervisionar, ela tem talvez uma qualificação técnica maior, enfim, ela tem uma responsabilidade maior também. Então, a gente tem uma hierarquia dentro da nossa equipe que a gente precisa respeitar e isso é muito importante. Então, voltando aqui, os últimos itens dessa parte de procedimento de trabalho, a gente fala, então, né, qualquer trabalho em equipe. Então, a gente fala novamente sobre o trabalho em equipe, porque a gente sabe que é obrigatório os trabalhos do CEP serem feitos em equipe. Então, enfatizando que precisa de uma inspeção prévia, envolve uma análise preliminar de segurança. Então, a gente fala sobre análise de risco. A gente vai falar aqui no item ponto 8, né? A importância da análise de risco das tarefas e da competência dos profissionais.
Então a gente vai falar sobre a questão de que, novamente, tudo vai se ligando, né? Um assunto vai se ligando com o outro. E como a gente tem tantas burocracias para fazer um trabalho com eletricidade. Porque a segurança precisa ser muito, 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 muito importante. Então, a gente tem uma análise de risco, uma medida de controle, um equipamento de proteção. Lá no meu procedimento de trabalho, eu vou ter uma lista de equipamentos que eu preciso. Eu vou ter uma lista de ações que eu preciso evitar para que o trabalho seja feito de forma segura. Então, a gente precisa ter isso bem detalhado, bem escrito. A gente precisa compreender que a gente tem que ter acesso a isso. Então, eu, como profissional que vou fazer uma atividade em eletricidade, eu quero ler o procedimento de trabalho antes. Leiam o procedimento de trabalho da empresa de vocês. Saibam o que vocês precisam fazer. Às vezes a gente pensa que eu não vou perder 5 minutos, 10 minutos lendo esse procedimento. Toda hora tem que ler um procedimento. É a segurança de vocês. 10 minutos pode ser muito valioso. Porque se acontecer alguma coisa, se acontecer um acidente, quem é que vai ser o maior prejudicado? Nós, que sofremos o acidente. Então é melhor que a gente pare, a gente leia o procedimento, a gente leia a análise de risco, a gente tenha uma reunião com a nossa equipe antes de começar uma atividade, compreenda como é que as pessoas estão, tenha empatia com as pessoas. Muitas vezes as pessoas vão ter que ter empatia com a gente também. Para que a gente faça uma atividade com segurança. O nosso foco dentro do curso de NR10 complementar é a segurança do trabalho quando a gente faz uma atividade em alta tensão. Então, a gente vai falar muito sobre a atividade com atenção plena, sobre o trabalho em equipe ser importante para uma atividade segura, certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre técnicas de trabalho. A gente entendeu que a gente tem um procedimento, a gente tem um planejamento, um trabalho em equipe. Quais são as técnicas de trabalho que a gente vai ter? Lembra que eu falei na aula de organização de trabalho, eu pincelei várias coisinhas e eu falei para vocês, a gente vai ter uma aula específica para entender trabalho em linha viva, para entender trabalho em contato, para entender alguns equipamentos de proteção sobre isso. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre técnicas de trabalho e a gente vai falar exatamente sobre isso. Certo? Então, se ficou com alguma dúvida, tem algum comentário para fazer sobre a aula, aproveita o espaço da plataforma, deixa o seu comentário para a gente ver e responder se for preciso, e a gente se vê na próxima aula. Obrigada, gente!